Bem, vamos retomando aqui, né? O pessoal já parou aí para um cafezinho e nós já temos aqui conosco o próximo palestrante, o Gustavo Cunha, que eu queria, antes de dar a palavra a ele, expor que eu conheci através do YouTube há uns meses atrás, tenho acompanhado, na medida do possível, várias das entrevistas que ele faz no canal dele, o qual eu recomendo. Não dá para acompanhar todas, porque são muitas, né? O Gustavo tem se mostrado um youtuber muito prolífico e tem trazido gente muito boa para entrevistar. Então, eu recomendo lá. Quando você colocar no YouTube Gustavo Cunha, coloca assim, alguma coisa de cripto, tipo CBDC, porque senão você vai para um outro Gustavo Cunha, que acho que é um cantor sertanejo, alguma coisa assim. O Gustavo, pelo que eu sei, é um economista com uma grande experiência no setor financeiro, foi diretor de banco internacional e de um tempo para cá ele foi para Portugal, está fazendo, se eu não me engano, doutorado. Eu imagino que a essa altura, lá em Portugal, ele já vista a camisa azul e vai para o Estádio do Dragão torcer para o Porto. E, e é assim, eu dou as boas-vindas ao Gustavo, que vai falar de um tema, embora muito importante na minha opinião, reconheço que é difícil de falar. DeFi, eu ainda coloquei para ele a proposta dele falar de CDeFi, que é uma discussão nova que vem surgindo. E se der tempo, Gustavo, uma palhinha sobre ICO, né? Initial Coin Offer, e também CBDCs, que eu sei que você estuda bastante o tema de CBDC. A palavra está com você, bem-vindo. Tá bom. Obrigado, Gelson. Acho que é um prazer enorme estar aqui e participar desse seminário aí com vocês. Tá todo mundo escutando bem, tudo certinho? Sim, tá bom. Vendo. Então, assim, a ideia aqui que você me propôs é uma ideia bastante ampla, né? Então, assim, tem bastante coisa para a gente falar aqui. Eu tentei colocar até numa apresentação, até uma parte histórica aqui em relação a isso. Vou tentar passar rapidinho para a gente deixar até um pedaço aí para ver perguntas que eu imagino que tenham muitas dúvidas em relação a isso aqui também. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. O que é a ideia aqui? É passar um pouquinho para vocês a ideia até desse histórico aqui de DeFi aí, de ICOs, né? Então, um pouquinho, Gustavo, como acho que o próprio Gelson falou lá, eu tenho muita coisa aí, experiência grande, gero muito conteúdo, tá? Hoje tudo com a marca aí FinTrender, então se você procurar Gustavo Cunha ou FinTrender, você me acha. Tá, mas indo direto aqui, eu acho que vou começar a contar um pouquinho da história do Ethereum, né? Então, assim, começa com o Ethereum, ICO, a gente entra em DeFi, Stablecoin, CDFI, CBDC, vou dar um apanhado geral aí para a gente ter e a gente discutir depois, tá? Então, acho que o Ethereum, ele traz uma inovação em relação ao Bitcoin, porque ele cria o que a gente chama de smart contracts, né? Então, assim, ele gera uma possibilidade de você fazer coisas que não são só a troca de dinheiro online, né? São coisas que envolvem também um se aí no meio do caminho, né? Se isso acontecer, eu faço aquilo, né? Que antes com o Bitcoin, você de certa forma não conseguia fazer e gerou a criação aí do que a gente chama esse grupo de criptomoedas hoje, que são mais de 9 mil, na verdade são mais de 10 mil iniciativas que a gente já tem hoje, né? Com casos de uso e coisas bem diferentes, né? Então, o Ethereum é uma plataforma criada pelo Vitalik Buterin, que acho que é um dos caras mais inteligentes aí em termos de tecnologia recente. Ele tem um livro legal sobre a história dele, a história do Ethereum, que vale a pena aí para quem quiser, mas ele criou aí, dentro da ideia do blockchain, a ideia do smart contract, né? O que é a ideia do smart contract? É aquela ideia de que o Bitcoin, através do Bitcoin, da rede do Bitcoin, você consegue transferir valores, né, online sem intermediário, né? O Ethereum, com o smart contract, coloca um se no meio do caminho, né? Se isso acontecer, esse valor é transferido. Então, aquela ideia de quando você compra um carro usado ou vende teu carro usado, né? O que você faz primeiro? Primeiro você recebe o dinheiro ou primeiro você passa a propriedade do carro? Né? Então, assim, o Ethereum resolve isso porque ele faz com que as coisas sejam quase automáticas, né? Se a propriedade do carro é passada, o dinheiro já é acreditado na sua conta e vice-versa, né? Então, assim, ele cria uma imensidão aí de casos de uso que vem. Um dos primeiros é o que a gente chama de ICO, né, que é a parte de você conseguir emitir valor, o que seriam quase valores mobiliários, né, fica ali no limiar entre valores mobiliários e não, dentro da rede da Ethereum, né, aqui um pouquinho da história.
tem um texto meu da Infomoney bem interessante para quem quiser entender um pouquinho mais sobre Ethereum, e esse livro, que é o Infinite Machine, da Camila Russo, conta bem a história da Ethereum também. É uma recomendação que eu dou para vocês, para quem quiser entender um pouco mais disso que eu comentei aqui. Tá? Mais de 3.000 aplicações hoje da rede Ethereum que utilizam esse C, né, de umas formas, às vezes, muito mais complexas. Então, eu peguei aqui só um exemplo aqui do que a gente chama de DeFi. Então, tem exchanges descentralizadas, você tem asset management, né, a parte de gestão de fundos, você tem infraestrutura, você tem serviços, tem as próprias stablecoins, né, que a gente vai entrar um pouquinho, que foram criadas aí dentro com a possibilidade que a rede Ethereum e os smart contracts criaram. Discussão grande aqui, o que a gente chama de utility token e security token. Security token é o valor mobiliário, né, é a ação, é o título de dívida, né, e utility token é uma ficha de quermesse, é um programa de milhagem, né? Então aqui você fica em um ambiente muito fluido e é difícil até para o regulador ver o que é o quê, né? Então, quando a gente vai para a regulação em geral, você tem muito claramente a regulação de security token, né? Valores mobiliários, embaixo da CVM, toda a regulamentação que está ali, né? Mas quando você vê alguma coisa que isso aqui será que é um valor mobiliário ou não, né? Você tem muita coisa desse mundo que fica aqui, que ela é ao mesmo tempo um valor mobiliário e um utility token. Quando a gente vai falar da parte da Ethereum, isso criou, um dos primeiros ICOs que existiram foi o ICO da Ethereum. Ela emitiu o token dela, o Ether, em 2015, viu o ICO e conseguiu se enquadrar lá como utility token, e aí saiu de toda a regulamentação, no caso americana, em relação ao valor mobiliário. Tá? Isso aí faz com que você conseguisse fazer uma imensidão de empresas que iam buscar dinheiro via isso, que eram os ICOs, né? Eu cito sempre esse exemplo, né? A Deki foi um que eu investi em 2017, investi, se não me engano, alguma coisa em torno de $100 na época, né? Ela é uma empresa que ia fazer a parte de identificação das pessoas na China, né? Então, assim, pensem, lá em 2017 ele falou assim, eu vou digitalizar o RG chinês. Tá, então, assim, perspectiva gigante, 2 bilhões de pessoas lá que iam estar junto na classe dela, e eles fizeram um ICO, captaram dinheiro para fazer esse projeto via a emissão de uma cripto que chamava Deki. Eu, no Brasil, na época, falei, pô, legal isso aqui, deixa eu investir. Quanto que eu vou investir? Eu vou investir $100, né? E fui lá e participei do ICO deles e comprei um pedacinho do token deles, eles estavam fazendo uma emissão de $20 milhões, comprei $100 lá, que era um pedacinho daquilo ali, né? Pensem vocês, hoje, né, eu estou falando de 2017, mas pensem vocês, hoje, em 2021, você mandar $100 para a China para fazer um investimento em uma startup chinesa, pelo mercado tradicional. Como é que esse dinheiro chegaria lá? Primeiro, você gastaria os $500 só para esse dinheiro chegar lá. Você teria que ter um banco lá onde vai fazer isso daí. Você teria que conhecer qual é a conta bancária dessa startup, né? Você teria que conhecer o chinês. Ou seja, é um problema muito grande através do Deki, através dessa tecnologia que é através da Ethereum, através dessa tecnologia, eu fiz lá e mandei $100 e tinha $100 aplicado nela lá. A história não deu muito boa, né? Então, assim, ela não conseguiu implementar o RG chinês, então, assim, você pega o token lá, eu comprei aqui o token lá, a 004, ele só caiu, já virou zero praticamente aqueles $100, mas aqui a ideia é mostrar para vocês essa experiência de como é que isso facilita a parte de transações, né? E cria ao mesmo tempo, quando a gente está falando no ambiente de regulação aqui, uma dificuldade muito grande de se regulamentar, de taxar, de entender quem são essas operações e quem está fazendo, né? Que é o outro lado da moeda aqui, tá? Mas aí a gente vai entrando, o que está vendo aí nesses últimos anos? Uma que a gente chama aqui de tokenização de ativos, né? Então, assim, tudo está virando digital. Acho que a pandemia também acelerou muito isso, né? Então, a gente já tem um ambiente bastante digitalizado do ponto de vista financeiro, mas algumas coisas nem tanto. Imóveis, cartórios, tem que estar lá, escrever, assinar. Então, assim, mas já está digitalizando também. Os cartórios no Brasil já têm sistemas hoje, inclusive que utilizam blockchain para que você tire certidões, né? Por exemplo. Ações, dívida, commodities. Então, assim, você tem um ambiente aí de uma grande digitalização e de o que eu chamo de tokenização. Está tudo virando, de certa forma, um token, e é o que facilita bastante aí a implementação desses sistemas de DeFi que a gente já vai chegar, né? Um dos principais tokens que eu chamo são as stablecoins, que são nada mais do que representações digitais do dinheiro que a gente tem, da moeda fiduciária. Então, assim, grande parte do dinheiro que a gente usa já hoje não é papel moeda, né? Pouca gente usa ainda aquele papel moeda que a gente usa, você usa muito mais contas bancárias, saldos bancários, né? Que a gente fica transitando, né? Isso aí já é digital, né? Mas ela não utiliza a tecnologia global, que é a tecnologia da blockchain. As stablecoins
fazem isso. Como é que são 2 jeitos principais aí de você criar uma stablecoin? Uma é colocar lá $1 milhão no Maestro Account, no banco, e emite 1 milhão de tokens, né? 1 para 1. Para cada token que eu tenho $1 milhão, de reais, de euros, ou de qualquer moeda ali que você fizer 1 para 1. A outra é você trabalhar com colateralização. Você coloca mais do que $1 milhão lá em qualquer ativo, né, e controla para que você sempre tenha uma reserva lá e que aquele 1 milhão de tokens que você emitiu seja lastreado por pelo menos $1 milhão de euros ou reais aí no caso. Tá? Isso aqui cria uma mudança muito grande no ambiente cripto, que antes o ambiente cripto era uma ideia de Bitcoin, volatilidade, aquele negócio sobe, desce, cai 30% no dia, etc. Quando a gente coloca essa moeda digital nesse ambiente, você fala, opa, aqui eu tenho uma moeda que é igual à moeda fiduciária, mas que utiliza de toda essa tecnologia que a Ethereum promove, né? Primeira que foi o Tether, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, né? Tem muita discussão se ele tem esse lastro ou não, o Tether é a ideia de que você tem lá $1 milhão, no caso 61 bilhões de dólares em um cofre e 61 bilhões de tokens. Tem muita dúvida se você tem isso aqui hoje, eles já disseram que até nem tem isso, mas ok, você vê que ele tem uma volatilidade aí, ele fica ali entre 0,92 e 1,04 do dólar, né? O STC é uma que eu gosto mais, ela tem uma governança muito melhor em termos de estrutura, ela claramente dá para você perceber que ela tem esse 1 para 1 lá, né? E tem o DAI também, que aí é que usa colateral, que está dentro do ambiente de DeFi, é uma estrutura descentralizada, um mecanismo bastante mais complexo em relação a como é que você constrói esse 1 para 1 com dólar. Tá? Você não tem só em dólar, a grande maioria são em dólar, mas você tem outras moedas também. Elas trazem uns desafios enormes, né? Primeiro é como você garantir esse 1 para 1, né? Custódia de ativos que lastreiam. Aí você pensa o regulador americano olhando um negócio que tem 61 bilhões de dólares, que fala que não tem lastro e fala que é dólar, né? Como é que se atua e se ajusta em relação a isso, no caso do Tether? Controle de fluxo internacional de capitais, né? Esse token ele está no celular nosso, né? Ele está aqui no meu celular, no de vocês, em qualquer lugar do mundo, né? Como é que entra e sai dinheiro do país em relação a isso? Porque a stablecoin é uma representação digital do dinheiro que ela faz, identificação de detentores e operadores, né? Quem é essa pessoa, né? Para que ela está usando isso? Tributação, né? Você não consegue saber quem é, não consegue saber onde está, como é que você vai tributar, né? Então, assim, é uma dificuldade imensa em relação a isso. E traz o grande ponto aí do que eu chamo de que as criptomoedas do blockchain traz, que é essa discussão entre regulamentações que são atreladas a áreas geográficas, tá? Seja países ou grupos de países, no caso da Europa, por exemplo, e uma tecnologia que é global, que não tem fronteira, né? Então, assim, como é que esse mundo se ajusta, né? Então, eu acho que esse é o momento que a gente está hoje e que a tecnologia traz isso, né? E gerando aí, eventualmente, um enfraquecimento da política monetária aí do país, porque ele vai ter menos controle sobre a moeda dele, tá? Para saber mais sobre stablecoins, acho que o Gerson já comentou, lá no meu YouTube tem um monte de coisas sobre isso, tá? Tem essas 4 conversas sobre stablecoins de reais, né? São dessas aqui, a mais atuante hoje é a BRZ, tá? Tem um movimento bastante grande, tá? Mas tem alguns outros experimentos que foram feitos aí que vale a pena vocês darem uma olhada lá no meu YouTube. Entrando em DeFi, aí a gente entra e faz o quê? A gente tem um stablecoin, que é um token, como se fosse um Bitcoin ou um Ethereum, mas está lá, ele está no ambiente cripto, né? Ele está lá, você está negociando. Então, assim, ele vale $1 nesse ambiente cripto. E aí começaram a dar uma olhada nisso aqui, eu falei, pô, mas assim, por que eu não pego essa mesma estratégia, essa mesma tecnologia e começo a fazer casos de uso de mercado financeiro? Né? Então, assim, começa a fazer exchanges descentralizadas, começa a fazer empréstimos, começa a fazer câmbio, começa a fazer o que quer que seja. Né? Então, assim, e aí criou-se esse segmento de DeFi, né? Que eu gosto dessas 2 descrições. É difícil achar uma descrição ainda, porque é muito inicial de o que é DeFi, né? Eu gosto mais da segunda, para dizer a verdade, né? Que é uma nova arquitetura de sistema financeiro mundial que utiliza redes de blockchains públicas para dar acesso irrestrito, anônimo, global e intermediário às soluções financeiras. Então, a gente vai ver isso daqui de um modo prático, o que isso aqui pode gerar, mas tem implicações que eu acho que vão ser muito grandes aí para frente. O principal lugar onde você consegue achar informações é nesse site chamado DeFi Pulse, né? Então, assim, ele já mostra lá que tem 59 bilhões de dólares travados aí nessas de DeFi. A Aave é a principal plataforma, tá? Como a gente vê assim, e você tem aqui, quando você vai ver aqui na apresentação, lending, empréstimos.
DEX são exchanges descentralizadas, derivativos, pagamentos, ativos, fundos. Então, assim, você já começa a ter a replicar aqui todos os produtos e estruturas do mercado financeiro tradicional, mas de uma forma descentralizada e global. Então, assim, isso aqui tem implicações grandes. Para pegar um exemplo aqui mais claro, quando a gente está falando de lending, ou empréstimos, eu coloquei esse gráfico, é bem legal, desse texto da Wharton School, que saiu agora, deve ter um mês, DeFi Beyond the Hype, que ele coloca como é que é empréstimos no setor tradicional, que a gente está acostumado hoje, e como é que é empréstimo em DeFi. Então, empréstimo no setor tradicional, você tem lá os investidores, que vão depositar dinheiro no banco, e o banco vai lá ter o compliance, o risco, o acesso de risco, e vai emprestar para as pessoas. Quando a gente está falando de DeFi, é um protocolo. Esse protocolo se autogere. Então, você vai ter, assim, as pessoas que vão lá colocar liquidez nisso daí, que vão ser os emprestadores desse dinheiro, que vão emprestar dinheiro para o protocolo, vai ter o tomador do protocolo e ter alguns entes aqui em volta, que é um Oracle de Price, que vai dar quais são preços aqui, dependendo da quantidade que você tem aqui de cada moeda e de cada lastro que você vai ter, qual o preço que vai ganhar o investidor e qual o preço que vai tomar o tomador, e os liquidadores que vão fazer assim, esse cara tomou, ele deu lastro para tomar, mas o lastro dele hoje vale menos do que ele tomou, então eu vou lá e liquido ele automaticamente. Tudo feito de forma automática, descentralizada, você não sabe quem é o cara, ele é um hash, então assim, e de uma forma super transparente. Você sabe o preço que você está tomando, as regras são transparentes, diferente, por exemplo, do empréstimo imobiliário hoje, Então assim, onde você vai ter que chegar e cotar 5, 10, 15 bancos para saber qual é o melhor preço de banco, daí você vai ter que enviar documentação para todos esses bancos, ou seja, um processo demorado, você vai ter que se identificar, se você tem relacionamento com o banco, isso conta mais ou menos aqui, é um negócio mais geral, global, você pode estar na China, no Brasil, ou aqui em Portugal e tomar dinheiro via eles de uma forma fácil, Então aqui uma outra representação também, esse site aqui também, esse YouTube, Finematics, ele é muito legal em relação a isso. Aconselho vocês darem uma olhada em alguns desses protocolos. Ele tem lá um vídeo sobre DeFi, um vídeo sobre a Aave, vídeo sobre o Compound, que é outro também. E ele faz esse esquema que eu acho bem legal, que é aquela mãozinha que vai desenhando, Então, assim, você vai acompanhando a mãozinha e através da mãozinha ele vai te explicando como é que é. Vale a pena dar uma olhada lá, que ele vai te explicar direitinho como é que funciona esse mecanismo aí que eu falei, tá? E aí, aqui, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de stablecoins na Aave, uma plataforma, então, assim, na Aave hoje, você pode pegar lá o SDC, que é uma das stablecoins que é 1 para 1 com dólar, você pode ir lá, hoje, depositar dinheiro lá em dólar e ganhar 2,25% ao ano, e tomar dinheiro a 3,28% em dólar. Você tem que colocar um lastro e você toma dinheiro. Isso aqui, é taxas do título americano de 30 anos hoje. Tá, 2,25, deve estar mais ou menos por volta disso, quer dizer que você consegue aplicar dinheiro aí por um ano aqui nesse protocolo, numa stablecoin que, em teoria, é 1 para 1 com o dólar, na mesma taxa que você aplicaria no título da dívida americana para 30 anos. Vale a pena o risco? Não vale? É risco diferente? É risco diferente? Tem todas aí as coisas que a gente tem que olhar, cara, mas é uma coisa interessante para a gente olhar em termos de inovação, milhões de empresas já, são mais de 3 mil aí dentro desse ambiente, então você já tem as exchanges, a parte de pagamento, infraestrutura. Esse aqui é um gráfico que já deve ter acho que pelo menos uns 6 meses que eu peguei isso aqui, então eu já esperaria que tivesse quase o dobro disso aqui hoje em dia, Esse mercado cresce aí numa rapidez impressionante, tá? E aí isso gera, obviamente, uma reação aí dos reguladores, das empresas, etc., em relação a tudo isso, Está se criando um mercado financeiro paralelo ao mercado que a gente tem hoje no mundo, não é que está se criando, ele já está criado, ele está se desenvolvendo, E aí onde é que vem as reações e de onde é que está vindo, Vem aí do que eu chamo de CDFI, que é uma tentativa de centralizar o que é descentralizado hoje, Então, assim, a Binance é a primeira aí que faz o BSC, que é a Binance Smart Chain. O que ela faz? Ela copia a rede da Ethereum, porque é outro ponto, a rede da Ethereum, rede de blockchain abertas, elas são código aberto. Então, você pode pegar a Ethereum, copiar e fazer a Gustavo Chain no dia seguinte. É tão fácil quanto isso, Então, você depende de gente utilizar, porque senão vai ficar lá Gustavo Chain sem ninguém. Então, a Binance fez isso, ela abriu e fez a Binance Smart Chain com algumas mudanças em relação ao Ethereum, mas ela é centralizada, Você tem o controle da Binance, que é uma das principais, das grandes corretoras do mundo hoje.
Tá, então, assim, tem essa discussão de trazer coisa. E aí vem um ponto em relação à regulação também desse mundo, que assim, a forma como eu vejo é que é muito difícil regular cripto de modo geral. Assim, é difícil regular Bitcoin, porque ele é muito peer-to-peer, né? E a Ethereum e todas essas criptos em geral são. Mas não é difícil, e é a forma como os reguladores estão indo, que é regular os pontos de contato disso com as pessoas, né? Então, por exemplo, as exchanges. Então, assim, as exchanges aí, tudo que é ligado a cripto, mas que tem lá um CNPJ, que tem uma coisa, é em tese passível de ser regulado, e é aí que os reguladores, de certa forma, estão vindo, o que de certa forma é bom, né? Dá uma certa robustez também, você controla mais o que está acontecendo nesse mercado também, tá? Mas, de qualquer forma, aqui você tem um movimento do DeFi separado e tem a BSC aí vindo com uma tentativa de centralização. Bancos centrais vendo isso também, aí olham e falam, opa, se alguém pode pegar $1 bilhão, colocar numa conta e emitir $1 bilhão de tokens, por que eu, Banco Central, não faço isso, né? Eu não tenho que garantir que tem $1 bilhão na conta, eu posso emitir o que eu quiser, né? E aí começa esse movimento aí de Central Bank Digital Currency, um pouco incitado até pela ideia da stablecoin da Libra, que era do Facebook, lá de 2018, que veio com um projeto aí super ambicioso e que deu com os burros na água, né? Não conseguiu andar por conta de toda a regulação que veio em cima dele, mas acelerou a discussão aí dos bancos centrais em relação à moeda digital do Banco Central. O Brasil já estava bem andado nisso daqui, né? Já tem grupos de trabalho aí do Banco Central do Brasil bem interessantes em relação a isso. Tem uma conversa minha no YouTube com o Ari, que é do Banco Central, que ele explica muito legal aí toda essa discussão. Ele participa do grupo do BIS lá, e tem um grupo do Banco Central do Brasil que participa dos grupos de discussão de Central Bank Digital Currency do BIS, tá? Mas eles veem aí o Real Digital como sendo um desenvolvimento aí da parte do Pix, Open Banking e inovações na moeda do Brasil. Eles soltaram há poucas semanas atrás algumas diretrizes para serem discutidas com a população. Isso aqui deve demorar uns 2 anos ainda para ser implementado, mas já colocaram algumas coisas interessantes, como a parte de ter ausência de remuneração. Então, a moeda digital do Banco Central não vai pagar juros. Tá? Isso é uma possibilidade do ponto de vista técnico. Eu não vi nenhum Banco Central hoje indo nessa ideia de pagar juros aqui. Tá? Mas, de qualquer forma, é uma possibilidade técnica e tem uma discussão muito grande em relação até a juros negativos, né, que a Europa e Estados Unidos têm muito, e como é que é isso? Isso aí é confisco, não é? Isso aí é juros negativos? Então, assim, tem uma discussão jurídica grande em relação a isso. Um monte de coisa em relação a CBDC aqui, para quem quiser depois se aprofundar, né? Saiu um paper do BIS bem legal aí a semana passada, né, sobre uma oportunidade aí, que são oportunidades aí para os sistemas monetários, né? Acho que tem coisas bem legais aí acontecendo. Só para fechar aqui, a gente já vai para a pergunta daí. Eu acho que a gente está tendo um movimento aí que as moedas estão mudando muito, né? Quando a gente fala de moeda do ponto de vista econômico, as moedas tinham aquelas 3 funções, né? Que é meio de troca, reserva de valor, eu sempre esqueço o terceiro, era meio de troca, reserva de valor e unidade de conta, né? Então, assim, tem que ser divisível. Então, assim, eu acho que isso aqui, talvez, a gente vai ver para frente essas moedas digitais ou de Banco Central ou de stablecoins separadas. Eu não sei se essas funções vão estar juntas para frente para sempre. Tá? Então, assim, talvez a gente tenha uma moeda que a gente faça pagamento, uma moeda que a gente cote, uma moeda que a gente guarde como reserva de valor. Então, acho que tem alguma coisa aqui que pode mudar. A própria digitalização da moeda, a facilidade de transação no campo digital está mostrando isso. Um outro ponto interessante é quando a gente sai do campo físico para o campo digital, tão importante quanto a moeda é o meio de pagamento. Então, assim, você precisa ter um meio de pagamento bastante robusto onde essa moeda vai circular, né? O sistema financeiro mundial, acho que em profunda mudança, né? Acho que a confiança no sistema financeiro, de modo geral, depois de 2008, caiu muito, principalmente nos bancos, né? Que são um ente importante aí disso. Eu acho que DeFi é uma solução aí interessante, eu acho que ela traz desafios gigantes em termos de controle, né? Então, assim, mais naquela linha de que cada vez mais a gente vai ter que ir para legislações mundiais, né? Em situações como a gente tem hoje, onde é difícil até acordar países vizinhos, né? Como é que você acorda alguma coisa de alguns países? Você tem que ter uma consenso global em alguma regulamentação. Isso vai gerar muita arbitragem jurídica, na minha opinião, em relação a isso. Alguns países vão deixar fazer, outros não, e aí alguns vão ser mais inovativos, outros não, e aí tem uma discussão muito grande em relação
a isso, né? E acho que outro ponto é isso, ela não vai ser equânime, né? Você não vai ser igual em todas as legislações e culturas, né? Eu acho que vai ter legislações que vão andar mais à frente, culturas que vão andar mais na frente. Você vai falar de moeda, sistema de pagamentos, acho que a Ásia e China, principalmente, estão pelo menos uns 5 anos à frente aqui do que a gente vê aqui no Ocidente, tá? Eu acho que, de modo geral, isso tende a gerar um ambiente de mais transparência, um ambiente mais descentralizado, que gera um ambiente de maior inclusão também. Tá, então, assim, isso acho que pode ser muito bom. Por outro lado, quando a gente vai falar em termos de rendas, em termos de dinheiro, de concentração de empresas, eu acho que ele é um ambiente também de cada vez mais concentração em termos de empresas. Então, a gente já vê um fenômeno aí das grandes techs serem gigantes e acho que essas vão ser cada vez maiores. Aqui a gente deve continuar também um pouco nessa ideia. Já só acho que era isso, meus contatos aí para quem quiser seguir, mas acho que era isso que eu tinha a comentar aqui. Eu queria abrir agora para perguntas. E aí, nossa, deixa eu tirar minha tela. Gustavo, embora o tempo seja curto, né, mas você abordou muito bem aí os vários tópicos, né, que a gente tinha pensado. Nós estamos nos aproximando aqui de 1.000 participantes online. É até uma pena saber que uns 200 entraram mais recentemente e não viram a primeira apresentação. A primeira coisa, Gustavo, eu ia te pedir se essa apresentação pode ficar disponível, né, para a gente... Pode. As pessoas estão aí pedindo, né, para ter acesso, principalmente essa última, um slide que você mostrou aí com uma série de documentos da CBDC, mas deixa eu aproveitar a oportunidade e já te fazer a seguinte pergunta. Algumas CBDCs já existem, né? A Sand Dollar, lá nas Bahamas, lançada em outubro, mas é um país pequeno, né? E ali até usaram, pelo que, se eu não me engano, empresas privadas para fazer o Sand Dollar para o Banco Central das Bahamas. Se eu não me engano, o Camboja também lançou uma CBDC mais no estilo atacado, né? Wholesale, para fazer só intermediação Banco Central e os bancos sistema financeiro, que parece que é o que o Banco Central brasileiro apontou naquele documento que você mostrou, que uma premissa é essa, né? Fazer em 2 camadas. Nessa ideia de 2 camadas, a CBDC que começou primeiro e que eu queria que você comentasse é o Renminbi digital, a CBDC chinesa, porque, se eu não me engano, eles começaram a se preocupar com o tema lá em 2014. Eles viram que o Bitcoin e outros criptoativos iam oferecer uma concorrência, e aí vieram estudando o tema e vieram também agora já lançando pilotos gigantescos, com 500 mil pessoas participando. Nós veremos isso com mais visibilidade nas Olimpíadas, né, que a China vai, no ano que vem, ter. Então, queria que você nos desse um resumo aí do que você vê da CBDC chinesa, principalmente, porque a do Camboja é interna, né, só entre o sistema financeiro do Camboja, Sand Dollar, só se a gente for passear lá nas Bahamas é que tem algum impacto, mas a da China não, né? A China é nosso maior parceiro comercial, e aí como é que você vê a DCEP, DCEP? DCEP. Eu acho assim, acho que a gente tem assim, como eu falei, acho que tem coisas muito particulares de cada país ou de cada região, né, Gelson? Então, assim, a Ásia, claramente, aí quando a gente fala especificamente da China, ela está bem à frente na digitalização da moeda do que aqui o Ocidente. Tá? Então, assim, já faz alguns anos que a grande parte dos pagamentos chineses são feitos via QR Code através do chat Alipay. Tá? Então, assim, e ali você tinha algumas indicações, porque é aquilo que eu falei, quando você está falando do campo digital, você tem que controlar a moeda e o meio de pagamento também, os dois te trazem muita informação. E a China era um dos casos onde ela tinha o controle da moeda, mas o meio de pagamento estava com o WeChat Alipay, que era uma instituição privada. Então, assim, ela olhava e falava, pô, eu preciso controlar isso daqui, senão esses caras vão ter o fluxo de dinheiro aqui dentro da China, eles controlam, não eu, o Banco Central. E aí veio todo esse desenvolvimento da DCEP, que não é só uma moeda, é um sistema do Banco Central para eles intermediarem ali e colocarem tudo. Eles começaram o ano passado com alguns testes em algumas cidades, onde eles testaram coisas muito interessantes, né? Então, por exemplo, eles davam alguns DCEPs para alguns moradores de algumas cidades
que tinha que ser gasto naquela semana. Então, se ele não gastasse naquela semana, aquilo lá assumia. Né? Então, você olha o efeito de moeda... Dinheiro programável, né? Programmable money. É o dinheiro programável. Então, assim, o que é isso? Ele fala, pô, ó, você pode gastar, ele começa a controlar onde você vai gastar, quando você vai gastar, né? Tudo, qual os juros que ele vai gastar. E você pensar, assim, em termos de, se esse dinheiro é destruído daqui uma semana, isso aqui é juros negativos ou é confisco? Então, assim, do ponto de vista de legislação e de como é que você pega esses arranjos, é muito complexo. Né? Eles já testaram isso, eles já estão colocando isso daqui em massa. E testar na China não é testar para 10 pessoas. Né? Quando a gente fala testar na China, é testar em cidades de 10 milhões de pessoas. Né? Então... Não, mas só um ponto aí, Gustavo. Por outro lado, quando você tem essa programação no dinheiro, você pode, de repente, focar políticas sociais. Por exemplo, estou te dando esse dinheiro aqui para você comprar alimento. E não para você comprar drogas, comprar cigarro, né? Então, assim... Você tem um exemplo muito interessante até da Munduca, no Rio de Janeiro, que ela não utiliza blockchain, mas a ideia é exatamente isso, né? A ideia de basic income, que a gente fala em economia, né? De que você dá um dinheiro básico para todo mundo, desde que eles consigam gastar naquela região específica. Então, assim, eles fizeram esse teste com a moeda do governo. Então, assim, eu acho que a CBDC abre uma perspectiva muito grande e acho que vai ser uma corrida aí para ver como é que vai ser. Eu acho que tem uma discussão muito grande entre isso também, que é a interoperabilidade, né? Então, assim, não adianta você fazer um sistema muito bom para só internamente, né? Mas que você não consiga contactar com outras CBDCs de outros países e fazer câmbio, por exemplo. Né, que é uma necessidade importante para todos os países. Então, assim, tem vários aspectos que você vê. Eu vejo a Ásia, vejo outro país também que acho que é bem interessante, os países maiores, que é a Suécia, né, fazendo aí um experimento muito grande, aí, até junto com a R3, que é uma empresa privada aí de blockchain. A Suécia está utilizando blockchain mesmo, a China é uma estrutura um pouco separada, diferente. Né, e está vindo também, está testando, estamos vendo. Eu acho que assim, é questão de tempo para isso acontecer, Gelson. E eu acho assim, vai começar todo mundo que a gente chama de uma CBDC de atacado, praticamente, que é a comunicação entre os bancos e o Banco Central. Né? Então, assim, a CBDC do varejo, que é pegar direto na pessoa física do outro lado, eu acho que isso daí vai ser um pouquinho mais para frente. Né? Então, assim, e é saudável, acho que os bancos centrais têm que ir testando devagar. Né? E a tecnologia é assim, né? A gente vai fazendo MVP, assim, né? A gente chama. Né? Então, assim, faz um teste aqui, funcionou, expande para o próximo e vai expandindo. O bacana é que eu soube, né, que o chefe aí do grupo de estudos do Banco Central, que é uma equipe que eu ouço falar que é extremamente competente, o Aristides, que eu acho que a entrevista que você fez com ele é muito relevante, eles estiveram na China há pouco tempo, mandaram, pelo menos alguns deles foram à China, e é importante absorver um pouco do que os chineses nos contarem, né, que são 7 anos que eles vêm trabalhando isso, né? Mas isso é um ponto muito importante que eu não sei se todo mundo percebe, que se você fizer uma CBDC token, se ele for uma moeda distribuída ao público, você corre o risco de não precisar de banco mais. O banco comercial não precisaria existir. Você abriria uma conta diretamente no Banco Central. E isso, na minha opinião, é extremamente ruim a curto prazo. Né? Ninguém vai para isso, já só ninguém migra do que está hoje para isso direto. É um impacto muito grande no sistema financeiro, de modo geral. Você desorganiza toda a economia, né? Então, assim, acho que ninguém vai para isso. Mas o que eu diria é o seguinte: é uma possibilidade hoje que a tecnologia dá. Entendeu? Se a gente vai utilizar ou não, aí depende de cada país utilizá-lo. Tá? Mas eu acho que o outro ponto é ninguém vai para isso direto. Eu acho que também tem um ponto que é importante, é como é que se faz inovação e como é que se faz inovação do regulador. Né? Então, assim, o modo mais consensual hoje do regulador começar a fazer inovação é via o que a gente chama de sandbox. Né? Então, assim, os reguladores no Brasil têm aí, né? Você pegar a SUSEP, CVM, Banco Central, todos têm a sua sandbox. O que é? Você chama a iniciativa privada e fala assim, ó, vocês têm umas ideias diferentes aí, umas fintechs, umas ideias aí de algumas empresas. Vem para cá, fica aqui nesse ambiente aqui separado, onde a regulamentação aqui é mais flexível, eu controlo vocês e a gente vai se entendendo para entender o que é que você está trazendo de inovação e o que eu preciso mudar da regulamentação, caso eu entenda que aquela regulamentação é boa, caso eu entenda que aquela inovação é boa. Então, assim, aí tem um aprendizado conjunto, né, do empreendedor
que vai olhar e falar, pô, como é que eu adequo isso aqui na regulamentação de hoje, e dos reguladores de olhar e falar assim, ó, pô, isso aqui vai acontecer, como é que eu adequo isso aqui, porque isso aqui é bom para a população do país. Né? Se eu acho que é bom, eu preciso, como regulador, ajustar a regulação para que ela seja favorável a esse tipo de inovação. Né? Então, esses sandbox são normalmente projetos aí de 1, 2 anos, né, onde eles chamam essas startups para começarem lá e que aí tem esse aprendizado e que vai ajudando o regulador a se modernizar, a entender, a ver como é que vai fazer a coisa rolar. Né? É ótimo você ter trazido o tema sandbox aí, dessas 3 autarquias, né? Porque a SUSEP já está com o sandbox dela funcionando, né? Mas são 9 ou 10, são 10 projetos, pelo que eu sei. E alguns só que usam blockchain, mas outros usam outras propostas de seguro relevantes ou inovadoras. Mas o sandbox da CVM e o sandbox do Bacen, ambos com edital, infelizmente foram postergados, né? Não estão ainda operacionais, eles estão escolhendo os projetos. Eu me pergunto, num ambiente como o Brasil, embora eu bata palma para o sandbox dessas 3, quando você vai no sandbox, vai durar 2 anos, e você vai ter 10, 12 projetos sendo analisados, e só metade vai ser blockchain, ou menos do que isso, eu não sei o quanto isso tem impacto concreto. Né? O que você acha? Eu acho que tem assim, acho que blockchain é uma das tecnologias, e que eu adoro, acho que é importante, principalmente no mercado financeiro, ela é muito disruptiva, ela vai mudar muita coisa, mas você tem coisas, por exemplo, de inteligência artificial também, que são projetos aí bem interessantes. Você tem alguns projetos que envolvem até IoT, que são interessantes também. Então, assim, eu acho assim, até a forma como foi feito esses 2, que você comentou da CVM e do Banco Central, eles adiarem, para mim, achei bastante, de certa forma, bastante positivo, porque significa dizer que a demanda foi muito grande. Você tinha muita startup querendo trazer inovação para fazer junto com o Banco Central e o CVM, e o Banco Central e o CVM não conseguiram ali naquele tempo que eles tinham analisar para pegar as melhores, por isso que eles postergaram, mas vai sair logo, acho que no mês de julho, alguma coisa assim, deve sair já quais que são. Então, assim, eu acho isso bastante positivo, acho ter blockchain interessante, sim, acho bastante interessante, mas eu acho que blockchain é aquilo que a gente sempre fala, não resolve tudo, né? Resolve um bom pedaço das coisas, não é também aquele santo graal que vai resolver tudo, né? Você tem muitas outras coisas que tem que colocar junto aí também. Bom, Gustavo, você trouxe aí abordagens excelentes, né, nesse curto tempo que nós tínhamos aí disponível. Queria que você, né, desse alguma mensagem final aí, e lembrando que você tem lá dezenas, né, de vídeos, né, onde você, durante 40, 50 minutos, vem entrevistando pessoas muito relevantes no mercado brasileiro e no mercado mundial aí também. Então, obrigado pela participação. Também queria passar também para o superintendente Flávio, que quer te agradecer aí também. Pois não, Flávio? O microfone, Flávio, está fechado. Gustavo, tudo bom, Gustavo? Tudo bom, Flávio? Talvez você não tenha acompanhado a gente aqui no início, né, na abertura, mas eu já digo a você aqui, muito rapidamente, para não tomar tempo, né? E você atendeu bastante as nossas expectativas, nós temos várias expectativas aqui em relação a esse evento, mas você abriu a nossa curiosidade, você ampliou o nosso espaço de dúvidas aqui, nós estamos aqui com o pessoal da capacitação também, né? Nós temos que programar muita capacitação aqui em todos os níveis para os colegas, porque nós precisamos lidar com esse tema de forma muito responsável, tá? Mas muito obrigado. Eu só digo a você que, se você torceu para o Porto durante a última temporada, né, eu torci para o Sporting, então, pelo menos neste ano, estamos em vantagem. Se deu melhor. Este ano, pelo menos. Mas agora está na época de Eurocopa aqui agora, né? Então, ontem Portugal se classificou, então está todo mundo feliz. Um grande abraço para você, muito obrigado em nome da Receita Federal, em nome da 7ª Região Fiscal aqui em Rio de Janeiro e Espírito Santo, viu? Conforme o Gelson destacou durante um momento da sua fala aí, nós estamos com cerca de 950 participantes nesse momento e sua palestra foi, com certeza, um grande sucesso para os colegas da casa e os colegas de fora que estão nos acompanhando também, tá? Um grande abraço.
Eu que agradeço e estou à disposição aqui, Flávio e Johnson. Muito obrigado pelo convite e vamos continuar aí aprendendo juntos.